Olá a todos e bem-vindo mais uma vez no meu canal. Hoje vamos resolver questões de concurso público envolvendo fração, sempre das questões mais fáceis para as mais difíceis. Vamos começar? Uma questão do concurso público de Ribeirão Pires, nível fundamental. 2 nonos de 36 docinhos equivale a quantos docinhos? Então está perguntando aí quanto é 2 nonos de 36. Vamos pegar o 36, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 36 dividido por 9, 4. Vezes 2, 8. Então, 2 nonos de 36 é igual a 8. Opção D, a resposta da questão desse concurso. Novamente, uma questão da Prefeitura de Ribeirão Pires, cargo no nível fundamental. Em uma prova de matemática com 40 questões, Clóvis acertou 3/5 delas. Quantas ele errou? Então, vamos calcular quantas ele acertou primeiro, né? 3/5 de 40, ele acertou. Novamente, 40 divide pelo de baixo, 40 dividido por 5, 8. E multiplica pelo de cima. 8 vezes 3, 24. Então, ele acertou 24, mas está perguntando quantos ele errou. Então, é 40 questões, menos 24 acertos, quer dizer que ele errou 16. Então, alternativa B, 16. Nessa terceira questão, é um concurso da Secretaria Estadual de Comunicação do Pará, cargo jornalista, nível superior. Observando a seguinte figura, é correto afirmar que a fração irredutível que representa a parte pintada dessa figura é igual a... Então, ó, vocês estão vendo aqui uma figura que foi dividido em, se vocês contarem, tem 12 partes. Então, a parte de baixo, né, o denominador, é igual a 12. E o numerador, a parte pintada, é igual a 9. Então, temos aí 9 dozeavos. Só que dá para reduzir essa fração, dá para simplificar essa fração. Vocês percebem que tanto o 9 quanto o 12 é divisível por 3. Então, a gente divide por 3, tanto de cima pelo de baixo. 9 dividido por 3, 3. 12 dividido por 3, 4. 3 quartos. Então, a fração que representa a parte pintada dessa figura é igual a 3 quartos. Alternativa B. Questão do concurso de Marialva, Paraná, cargo técnico de enfermagem. O motorista de uma transportadora foi fazer uma entrega de 720 km de seu ponto de partida. Sabe que ele percorreu 3 quartos dessa distância. Com base nessa informação, assinale a alternativa que representa a distância que o motorista ainda precisa percorrer. Então, vamos descobrir primeiro quanto ele já percorreu. Então, é 3 quartos de 720. Então, novamente, 720 divide pelo de baixo, 720 dividido por 4 dá 180. E multiplica pelo de cima. 180 vezes 3, 540. Então, ele já percorreu 540 km. Quanto falta ele percorrer? Bem, se é 720 km de trajeto, ele já percorreu 540, subtraindo, a gente descobre que ele falta percorrer 180 km. Alternativa B, 180. Aqui é um concurso da Universidade Federal do Paraná, cargo auxiliar administrativo. O Brasil possui 200 milhões de habitantes. Um quarto é beneficiado pelo programa Bolsa Família. Um quinto dos beneficiados está distribuído entre os 4 estados da região Sudeste e 2/5 entre os 9 estados da região Nordeste. O número de habitantes da região Sudeste que é beneficiado pelo Bolsa Família é de... Bem, então temos que 200 milhões de habitantes, um quarto é beneficiado pelo programa Bolsa Família. Então vamos ver quanto no Brasil inteiro é beneficiado pelo programa Bolsa Família. Um quarto de 200 milhões. Para descobrir, a gente novamente, 200 milhões divide pelo de baixo, 200 milhões dividido por 4, 50. E multiplica pelo de cima. 50 vezes 1, 50. Então, um quarto de 200 milhões é 50 milhões. 50 milhões são beneficiados pelo programa Bolsa Família. Um quinto dos beneficiados está distribuído na região Sudeste. Então, para a gente saber quantos são beneficiados na região Sudeste, a gente tem que fazer um quinto de 50 milhões. Novamente, divide pelo de baixo, 50 dividido por 5, 10. E multiplica pelo de cima. 10 vezes 1, 10. Então, um quinto de 50 milhões é 10 milhões. É exatamente isso que a questão quer saber. O número de habitantes da região Sudeste que é beneficiado pelo programa Bolsa Família. Alternativa A, 10 milhões. Questão do concurso do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, do Paraná, para cargo de agente administrativo.
Maria tinha 300 reais. No primeiro dia, ela gastou 2/5 desse valor. E no segundo dia, ela gastou 1/3 desse valor. Qual é a quantia que Maria ainda ficou? Bem, então a gente tem que Maria tinha 300 reais e no primeiro dia ela gastou 2/5 desse valor. Então a gente tem que descobrir quanto que ela gastou no primeiro dia. 2/5 de 300 reais. Novamente, para descobrir o valor que ela gastou é 300 reais, divide pelo de baixo, 300 dividido por 5, 60. Multiplica pelo de cima, 60 vezes 2, 120. 120 reais foi o valor que Maria gastou no primeiro dia. Continuando a questão, no segundo dia ela gastou 1/3 desse valor. Então, no segundo dia ela gastou 1/3 de 300 reais. Para descobrir quanto ela gastou no segundo dia, novamente a gente faz 300 dividido por 3, 100. E multiplica por 1, 100. Então, 100 reais foi o que Maria gastou no segundo dia. A questão pergunta quanto Maria ainda ficou. Para isso, basta pegar o valor que ela tinha menos o valor que ela gastou. Então, ela tinha 300 reais, gastou 120, depois gastou 100 reais. Então, subtraindo, a gente descobre que ela ficou com 80 reais. Alternativa B. Essa é uma questão de nível superior do concurso do metrô de São Paulo, de 2019. Em relação às frações 3/5, 6/11 e 3/4, é correto afirmar que... Daí ele está perguntando qual que é maior e qual que é menor. 3/5, 6/11 ou 3/4? Para descobrir qual fração é maior e qual fração é menor, eu vou transformar tudo em número decimal. Se você não sabe como transformar fração em número decimal, eu vou deixar o link da minha videoaula aqui em cima para você assistir, ok? Mas funciona assim. Divide o de cima pelo de baixo. 3 dividido por 5 dá 0 e sobra 3. Para descobrir as casas decimais, a gente coloca um 0 e uma vírgula e continua a divisão. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 5, 30. Então, não sobra nada. Ou seja, a conta termina aqui. 3/5 é igual a 0,6 ou 6/10. Agora vamos transformar os 6/11 em número decimais. 6 dividido por 11 dá 0 e sobra 6. Vamos colocar o 0 e uma vírgula e continuar dividindo para descobrir as demais casas decimais. 60 dividido por 11, 5. 5 vezes 11, 55. Para 60, falta 5. Coloca o 0 e continua dividindo. 50 dividido por 11, 4. 4 vezes 11, 44. Para 50, sobra 6. Sobrou o resto, continua dividindo. Então, a gente coloca o 0 e continua a divisão. 60 dividido por 11, 5. A gente poderia continuar dividindo para descobrir as demais casas decimais. Mas, para ver qual é a maior e qual é a menor, 3 casas decimais já é o suficiente. Então, 6/11 é igual a 0,545 ou 545 milésimos. Agora, vamos descobrir quanto que é 3/4 em número decimal. 3 dividido por 4 dá 0 e sobra 3. Coloca o 0, coloca a vírgula para descobrir as casas decimais e continua dividindo. 30 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28. Para 30, sobra 2. Coloca o 0 e continua dividindo. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, sobra 0. A conta acabou aí. Então, 3/4 é a mesma coisa que 0,75, ou 75 centésimos. Agora, para a gente conseguir comparar, a gente tem que igualar as casas decimais. Então, para igualar, vamos colocar mais 2 casas decimais aqui em cima e mais uma casa decimal aqui embaixo. A gente preenche com 0. Ficou 600 milésimos, 545 milésimos e 750 milésimos. Ficou nessa ordem. O 545 milésimo, ou os 6/11, é o menor. Os 600 milésimos, ou 3/5, é o segundo menor. E os 750 milésimos, ou 3/4, é o maior. Ou seja, alternativa B. Então, sempre que pedirem para você descobrir qual a maior, qual a menor fração, você transforma tudo em número decimal. Agora, uma questão no Ministério Público de Goiás. Em uma repartição pública trabalham Carlos, Joana e Beatriz. Em um determinado mês foram expedidos 40 ofícios. Se desses ofícios, 2/5 foram feitos por Carlos e 3/8 foi feito por Joana, então Beatriz fez... Bem, então temos que 40 desses ofícios foram feitos por Carlos. Então vamos descobrir quantos ofícios Carlos fez.
2/5 de 40. Então, 40 divide pelo de baixo, 40 dividido por 5, 8. E multiplica pelo de cima, 16. Então, Carlos fez 16 ofícios. Na questão ainda temos que 3/8 foi feito por Joana. Então, vamos descobrir quantos ofícios Joana fez. 3/8 de 40. Novamente, 40 divide pelo de baixo, 40 dividido por 8, 5. E multiplica pelo de cima. 5 vezes 3, 15. Então, Joana fez 15 ofícios. Ou seja, Beatriz fez o resto. Então, para a gente descobrir, é só subtrair 40 ofícios que foram feitos, menos 16 feitos pelo Carlos, menos 15 feitos pela Joana. Total, 9 ofícios feitos por Beatriz. Alternativa E. E agora temos um concurso do Tribunal Regional de Trabalho, cargo de nível superior. 4/5 do processo de uma comarca são da área civil, e 3/8 desse processo são da Regional Sul da comarca. A porcentagem de processos da comarca que são da área civil e da Regional Sul é igual a... Então, temos que 4/5 dos processos são da área civil. Vamos colocar aqui 4/5. E 3/8 desses processos são da Regional Sul da comarca. Então, desses 4/5, 3/8 são da região sul da comarca. Quando falam de 4/5 de alguma coisa, 1/3 de alguma coisa, é sempre vezes. A gente entende como vezes. Então, 4/5 vezes 3/8. A regra da multiplicação de fração é multiplica pelo de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 8, 40. 12/40. Dá para simplificar essa fração. Você percebe que tanto de cima pelo de baixo é divisível por 4. Então, 12 dividido por 4, 3. 40 dividido por 4, 10. 3/10 são processos da área civil e da Regional Sul ao mesmo tempo. Só que ele quer saber a porcentagem e não a fração de processos da área civil e da Regional Sul ao mesmo tempo. Como que a gente faz para transformar 3/10 em porcentagem? A gente faz 3/10 de 100. 100 divide pelo de baixo, 100 dividido por 10, 10. E multiplica pelo de cima. 10 vezes 3, 30. Ou seja, 3/10 é a mesma coisa que 30%. Ou seja, 30% são ao mesmo tempo processos da área civil e da Regional Sul. Alternativa E. Legal, né? Bem, pessoal, essa foi a minha primeira videoaula ensinando questões de concurso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham conseguido aprender como resolver questões de concurso envolvendo fração. Eu vou ficando por aqui. Curtam o vídeo, curtam o canal e até a próxima aula.